o que é necessário saber fazer uma fotografia de valor para não entrar na briga pelo preço? Gente, isso é muito importante, essa pergunta. Originalidade, a parte criativa, como eu mostrei para vocês, né? A parte criativa, ela é muito importante quando ela gera, tá? Valor, porque de consequência, se a parte criativa é muito elevada, vai ser consequência natural elevar o preço também, tá? Então, a parte criativa com a parte emocional geram valor em uma fotografia. Mas o que é necessário fazer, né, para uma fotografia ter valor? Originalidade da parte criativa, por exemplo, pelo ponto de vista, como eu mostrei antes, tem o ponto de vista, olha aqui, eu dei um exemplo, né, vou fazer esse exemplo aqui. Aqui tá um dedo, como se a pessoa estivesse, né, se apoiando com o dedo na cadeira, como se ele estivesse meditando com o dedo na cadeira. Então, esse é um ponto de vista onde eu fotografei, né, de um ponto de vista diferente, que é o espelho. Isso aqui nada mais é do que um reflexo, tá? É um ponto de vista do espelho. Aqui, vocês estão vendo, é um ponto de vista que a gente chama azimutal, né? Do zênite, ou seja, aonde o Sol está no seu ponto mais alto. A gente chama zênite, que é em perpendicular ao Sol, o plano da Terra. Então, eu fotografei, a pessoa tá no celular e eu estou aqui, tá? Um ponto de vista, a originalidade e a criatividade de explorar os vários pontos de vistas. E aqui, de novo, né, na frente do espelho, é um ponto de vista mais convencional, mais clássico, um vestido de noiva com a noiva que se olha no espelho, tá? Então, o ponto de vista. Aqui é um outro ponto de vista, é um ponto de vista mais baixo, com uma perspectiva central, como vocês estão vendo. Ó, 1/3 da fotografia é o tema que eu tô tratando, comida de rua. 1/3 inteiro é essa panela com as castanhas assadas, tá? Que é uma coisa de inverno, como vocês estão vendo, a pessoa, ela tá bem vestida, porque o inverno aqui é forte, como vocês já viram, quem tá seguindo mais seguido aqui, tá? Outra coisa importante para criar uma fotografia de valor, eu vou cansar de dizer e vou até entrar na cabeça de vocês, repertório pessoal. Vivência de experiências pessoais, feitas em várias disciplinas e diferentes temas relevantes e atuais do seu interesse, como, por exemplo, uma mostra de pintura, feira de livros ou biblioteca, festival de gastronomia, shows musicais, espetáculos teatrais, convênios de arquitetura, etc. E, se possível, organizadas em um arquivo fotográfico. Fica melhor ainda se for organizada e se você continuar a nutrir o repertório pessoal. Porém, saiba que não é a mesma coisa que procurar referências vistas no Google, no Pinterest, no Instagram, livros e revistas. Repertório pessoal são vivências e experiências pessoais, minha gente, tá? Repertório pessoal. Eu trouxe aqui para vocês uma pintura de Hockney, tá? Ele fez uma pintura como se fosse polaroids, tá? Hoje a gente pode dizer polaroids, mas ele fez essa pintura, né, como se fosse vários tipos de polaroids, que ele chamou de mosaico. Aqui é uma fotografia de materiais, tá? É um material que ele foi oxidado, tá? Então, é um material, é repertório pessoal, é uma vivência. Por quê? Porque a gente vê através da ferrugem, a gente vê a passagem do tempo numa fotografia. Então, isso também é repertório, é eu entender materiais, o que acontece, como é que eu crio a cena de algo que passou no tempo, que ficou exposto ao tempo. Ferrugem, por exemplo, se o material se trata de metal. E aqui, gente, é uma escultura, se chama Tresoli, que é uma escultura, é um escultor italiano.
Eu acho maravilhoso, porque aqui são colunas de arames e dentro ele coloca plantas. Então, dentro das colunas são cheia de plantas, são árvores, e ele constrói essas colunas, né, ele se chama colunas clássicas, ele constrói em torno feita de arames. É um trabalho incrível. E se vocês olham aqui nessa fotografia, não passa metade do que é a vivência de arrodear, de contornar essas obras quando a gente tá lá vendo pessoalmente e ao vivo. Por isso que eu digo, repertório pessoal, gente, é vivência de experiências pessoais. Não tem nada a ver com buscar referências no Pinterest, no Instagram, em revistas e em livros. Não tem nada a ver. Tem a ver com vivência, com percepção, com criação da realidade. Tocar com a mão, né? Entender a realidade. Outra coisa para ter, né, em mente quando vocês quiserem criar uma fotografia de valor. Planejamento e organização. Eu vou dizer isso várias vezes. Planejamento e organização para quem quiser criar uma fotografia de valor. Quanto tempo vou precisar para pesquisar lugares? Horas gastas para se locomover antes, durante e depois do ensaio. Prazos de entrega para me preparar com antecedência e organizar os outros ensaios durante a semana, se caso eu tiver. Mês, né? Semanas ou mês, por exemplo. Isto é, quanto mais o serviço fotográfico estiver bem planejado e organizado, e você vai ficar mais fácil, né? Você resolver os imprevistos com facilidade. Você vai ter mais segurança, terá, né? Você vai ter muito mais segurança para poder ficar lúcido e criar a cena fotográfica. Por outro lado, quanto mais você chegar no momento do clique despreparado, desorganizado e não saber reagir aos problemas que geralmente, né, gente, normalmente acontece em um set, mais difícil vai ser criar uma cena autêntica e de valor. Exemplo. Os vários tipos de flores e os diferentes tipos de ambientes mudam completamente o resultado final da cena fotográfica, tá? Eu trouxe vários tipos de flores, né, de imagens, para vocês entenderem, ó, vou repetir, vários tipos de flores e os diferentes tipos de ambiente mudam completamente o resultado final da cena. Então, quanto mais preparado você estiver para o momento do ensaio, mais você vai poder explorar todas as possibilidades criativas do lugar, das poses de quem você vai fotografar, dos pontos de vista, da luz, da sombra, e assim criar o seu estilo pessoal autêntico, porque a fotografia é ligada às atividades humanas, às suas expressões, manifestações culturais, sociais e artísticas, gente. Fotografia, ela é o momento, o ato, tá? O ambiente. Olha aqui as fotos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é uma foto, é a mesma flor, gente. Só que a mão, ó, a mão que segura a flor não tem nada a ver com uma flor sozinha num ângulo, né? De um lugar, de uma sala. Olha aqui, muda completamente. E é a mesma flor, tá? Muda. A criação da cena e das suas possibilidades muda muito. Muitas flores coloridas e um percurso aqui, gente. Ó, muda muito a cena, tá? Ela tem um outro estilo. E tem outra possibilidade, tem uma outra luz, tem uma outra sombra, tá? Essa aqui é luz natural, essa aqui já é luz artificial. Essa aqui de novo luz natural e essa aqui de novo é luz artificial, tá? Aqui é um vaso com uma luz, com umas flores pequenininhas. Ela é muito diferente, tá? Aqui tem um vaso com as flores apoiadas, tá? Numa mesinha, como se fosse, né, numa sala. É muito diferente do vaso com água e as flores dentro. Aqui tá o vaso vazio, as flores colocadas do lado.
Então, olha só, gente, os ambientes são completamente diferentes, tá? São diferentes. Isso que eu falei é o planejamento e organização. Por quê, gente? Porque quando eu chego nesse lugar e eu já sei o que eu vou fazer, porque eu me organizei, porque eu planejei, gente, eu posso ter explorar a criatividade a 1000, porque eu tô mais segura, eu tô mais tranquila, eu tenho mais tempo, eu tô mais relaxada, tá? Um outro fator para criar uma fotografia de valor. Vou falar milhões de vezes, assim como o repertório pessoal, é criar o olhar fotográfico. Gente, é criar no específico, a direção, tá? Olhar fotográfico a gente não nasce com ele, porque a gente nasce com a visão fotográfica. O olhar fotográfico é no específico. A fotografia envolve vários elementos na sua criação, como a sua forma, a cor, a textura, a luz, a sombra e o modo de ver e sentir o mundo ao seu redor, que o profissional traz no seu repertório pessoal, tá? Criar o olhar fotográfico, ele é diretamente ligado ao repertório pessoal. Hoje, mais do que nunca, tudo vira imagem fotográfica. Todo mundo sai por aí com celular e é natural que isso aconteça. Porém, poucas são as fotografias autênticas e com estilo reconhecível. Na internet, como nos perfis do Instagram, por exemplo, as imagens são quase todas iguais, deixando pouco espaço para a imaginação. Então, criar o olhar fotográfico refinado e específico de um fotógrafo ou fotógrafo profissional tem a ver com o próprio autoconhecimento e com o que nos interessa ou interessa, né, ao fotógrafo ou à fotógrafa descobrir do mundo. Criar o olhar fotográfico e o repertório pessoal, eles estão interligados, tá, gente? Para o profissional que quer ser autêntico e criar uma fotografia de valor. Eu trouxe aqui, isso aqui é um material, tá? Isso aqui é um material de arquitetura. Aqui tem um salão de móveis em Milão, que é ligado, né, ao mundo também do interior design. E vários materiais, eles são colocados, tá, dentro de uma cena onde passam os vários profissionais, que é uma feira, tá? Uma feira de móvel, de design aqui em Milão, uma das maiores do mundo e uma das mais importantes também. E quando a gente chega nesses lugares onde é disposto, né, os materiais das empresas, eles são organizados de uma forma maravilhosa. Olha aqui para vocês notarem. Colocaram, é uma luz artificial, e eles colocaram, como vocês estão notando aqui, as sombras para chamar atenção para os detalhes, tá? Que é um piso para chamar atenção, tá? Dos detalhes do piso. Então, eles colocaram uma sombra que tá na luz artificial, tá? Que aí chama atenção. Tu tá passando, quando tu vê, diz, olha só, gente, que interessante isso. E aí tu vai lá, né? Por quê? Porque a tua percepção, ela fica mais sensível. Então, criar o olhar fotográfico específico, tu fica mais sensível a esse tipo de mudança. Então, não é uma luz, né, artificial colocada de qualquer jeito. É uma luz pensada para colocar uma cena e atrair a atenção de quem passa. Outra coisa aqui, gente, tá faltando um pedaços do gesso, né, da escultura. É uma outra forma de criar a cena. Uma cena onde eu tô passando dentro de um museu e eu olho e disse, gente, olha que interessante, tá? Tirando as partes, isso aí são partes de uma escultura onde faltam pedaços. Parece que tá tudo voando. É muito interessante. Isso é criar o olhar. Me chama atenção. Eu vou ali e fico um monte de tempo observando com atenção, tá? Isso é criar o olhar. Observar com atenção. Sem preconceito e sem julgamentos. E aqui, gente, é eu pegando nota de tudo, tá? Isso aqui são eu escrevendo, pego um monte de papelzinho de anotação e começo a escrever um monte de coisas. Isso também é criar o olhar, tá? Isso também é ligar os dois, criar o olhar com o repertório pessoal. Porque escrevendo, isso traz também mais consciência do que eu tô vendo. Outro ponto, gente, para criar uma fotografia de valor. Ambiente como palco cênico.
Você já se perguntou o que significa luz ambiente na fotografia? Se sim, você pode ter ouvido frases como capturar o clima, calcular a luz do ambiente e misturar com o flash, ou seja, luz mista, tá? E ainda se perguntou, criar a luz mista e ainda se perguntou como fazer isso provavelmente, né? Que é botar luz do ambiente com o flash ou com uma outra luz. Porque você já se deparou com esse problema, eu tenho certeza. Eu entro num ambiente, tem uma atmosfera linda, mas o rosto, né, se eu vou fotografar uma pessoa, tá muito escuro. Então eu tenho que utilizar o flash. Mas o flash tem que ser calculado, não disparar de qualquer jeito, né, gente? Tem que ser calculado com a luz que já tem no ambiente, tá? Isso é um problema em fotografia profissional. Equilibrar a fotografia do ambiente, a luz do ambiente com o flash da máquina fotográfica. Pois bem, o que trago aqui é o ambiente como palco cênico, que é simplificar a cena fotográfica, entendendo 2 pontos principais. Verificar com atenção qual tipo de luz que tem no ambiente, que já está disponível no espaço, antes de qualquer outra iluminação seja inserida. Segundo ponto principal, compreender qual é o estilo arquitetônico desse ambiente, que pode ser vários, vou citar alguns: rústico, renascimental, elegante, moderno, contemporâneo, etc. E aí vai. Então, os dois pontos principais sobre o ambiente como palco cênico. Verificar com atenção qual tipo de luz ambiente e depois compreender qual é o estilo arquitetônico desse ambiente. Olha o que vocês vão conseguir entender já aqui na fotografia de valor, que é com um alto nível de criatividade, tá? Entendendo esses 2 pontos principais, qualquer luz já disponível no ambiente e o estilo arquitetônico do lugar, você já vai sair na frente na criação da cena fotográfica com atmosfera justa. Não procurando iluminar de qualquer jeito porque tá faltando luz. Não, gente. Tem que ter essa frieza, tá? Entender a atmosfera para que o seu ensaio fotográfico seja único e com isso liberar a sua criatividade, facilitando a direção da pessoa, né, no caso, a ser fotografada no momento do clique. Então, esses 2 pontos principais, gente, vai dar para vocês uma fotografia de valor muito mais alta, porque tu não vai jogar um flash no rosto e deixar tudo atrás, né, que é a atmosfera do ambiente escura. Não, gente, é ficar lúcido, é ficar tranquilo para criar uma fotografia autêntica, original, que traduza a tua criatividade, tá? E ficar mais tranquilo para dirigir uma pessoa ou as pessoas, ou observar também, né, a movimentação dentro do ambiente. Aqui é um exemplo, tá, gente? Ó, essa aqui é uma luz natural dentro de um ambiente renascimental. Esse aqui é um outro exemplo, um ambiente já mais moderno, sempre luz natural, tá? Aqui tem uma luz, como vocês estão vendo, do lado esquerdo mais artificial aqui, tá? Que é uma luz laranja, mas já é uma luz com, um ambiente já mais moderno. E aqui é algo muito contemporâneo, né? Então, os materiais utilizados, o design dos móveis já estão no ambiente. Já está tudo pronto, já está tudo ali. Observe, entenda qual é o estilo, qual é a luz do ambiente. Vocês já vão sair a 1000, olha, muito lá na frente, na criação de uma fotografia de valor.